Olá, Oi, Mi, boa tudo tarde. bem? Boa tarde. Tá dando para me ouvir direitinho? Muito bem, tá ótimo. E A você me gente ouve? te escuto. Bem, Perfeito. deixa eu só Bom, ajeitar boa a mesa aqui. tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Também. Eu me apresento, aí eu falo um pouco de você, a gente começa, assim as pessoas vão entrando, né? Tá bom. Olá, eu sou Michele Serafim, criadora de conteúdo de Ciência Desafios da Imigrante, e hoje nós estamos recebendo a desculpa, Lara Imave, que morou na Suíça por um tempo. Nos vimos uma vez, né, Lara? Acho que, não, acho que a E gente, foi uma vez só, verdade. uma vez. Mas pelos E grupos de mudou para hoje. Portugal e aí vai nos contar um pouco. Morou na Suíça, depois porque foi para Portugal e nesse meio tempo aconteceram algumas coisas que ela transformou desse limão uma limonada, digamos assim. E então ela veio contar essa experiência. A Lara é mãe de um menino fofíssimo, super inteligente. Eu me lembro que a gente estava Ah, no Starbucks da Clara Platz e eu falei para você: Nossa, teu filho é muito fofo, não foi? foi, verdade. A gente Eu estava me falando. lembrei desse Eu lembro encontro depois que a exatamente. Foi gente logo no início. falou. É. E então, Lari, seja bem-vinda nesse sábado. Aqui Obrigada. nós estamos com um verão. Assim, ontem bateu 34 graus, graças a Deus. E hoje tá um sol, mais um pouco vento, mas nesse sábado aí, ensolarado aqui na Suíça, eu te recebo e te agradeço, né, pela disponibilidade de estar aqui falando com a gente, todas as pessoas que vão estar nessa live e com a gente que vão assistir futuramente também, né? Ai, obrigada, eu que agradeço, Mi. Aqui não tá um sol como na Suíça, hoje tá meio nublado, mas também tá bem quente. Acho que tá Ai, uns que bom. 30 graus. E é um prazer. Aqui também hoje vai bater 31, se eu não me engano, a máxima. Mas Uau. tá bem nubladinho, tá um vento também, tá bem esquisito. Mas é um Uhum. prazer estar falando com você, é uma honra estar participando aqui do Desafio de Imigrante. Prazer é Esse, todo nosso. esse Instagram, eu acho que ele é de utilidade pública, né? É uma necessidade para nós, mulheres, imigrantes, que passamos por tantos desafios e muitas vezes são tão romantizados, né? Essa mudança de país é tão romantizada. Verdade. E então tem um Instagram que fala sobre isso, que vai até nós, principalmente mulheres. É fantástico. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui e compartilhar um Boa pouco da tarde a sua todo mundo que experiência. está entrando. Para todo mundo. E, gente, mandem coraçãozinhos, comentários. No decorrer da live, quiser saber algo, a gente responde, né? Então, Lara, vamos começar falando como você chegou na Suíça, né? E nesse meio tempo, o porquê foi para Portugal e desse limão aí que você fez uma caipirinha. Então, eu fui para a Suíça no ano de 2019. 2019. Meu filho foi por conta do trabalho do meu marido, né? Uhum. Ele já trabalhava na empresa, então surgiu uma oportunidade para fora, tinha uma sede na Suíça, né? E ele participou de todo o processo seletivo, foi aprovado e eu estava com meu filho quando eu cheguei na Suíça, ele estava com 1 ano e 11 meses. Uhum. E aí nós fomos assim deslumbrados, assim, né? Porque a Suíça, né? A gente sempre ouve falar da Suíça, principalmente a gente mora no Brasil. Eu nunca tinha saído do Brasil, nem a passeio. Uhum. Meu marido já tinha tido a experiência de sair, tinha ido até na Suíça, inclusive, para um evento, mas eu nunca tinha saído. Então, eu sempre tive dentro de mim o desejo de morar fora, desde pequena. Uhum. E, então, quando surgiu essa oportunidade, para mim era a realização de um sonho. Nós conversamos, enfim, tínhamos um amigo em comum que morava lá, já estava morando na Suíça, então, inclusive em Basel, foi muita coincidência, Uhum. né, que foi para onde a gente mudou. E nós fomos, assim, com muitas expectativas, muito animados com essa oportunidade, tanto para ele, profissional, né, quanto para o meu filho, em termos de educação, quanto para mim, né, outro idioma, enfim, todas as vantagens, né, que a gente tem quando a Uhum. gente vai para um país, principalmente um país como a Suíça, né, que é um país completamente diferenciado. E, e foi muito, e assim, ao chegarmos, foi uma adaptação inicial, assim, eu confesso que não foi difícil no início, principalmente pela região que nós somos, né, que é a região de Basel, tem muito imigrante.
Então, isso facilita demais. Eu não imaginava que existiam tantos brasileiros na Suíça. Eu fui descobrir isso quando eu estava na Suíça. Então, existe que eu percebi assim que eu cheguei, que existia, eu já tinha feito algumas amizades virtuais. Então, isso facilitou muito a minha integração, né? Através de grupos que existem no Facebook. Pode falar o nome? Nem sei se pode falar. Pode, claro, pode, né? Deve, inclusive. Inclusive, então, anotem o nome para seguir, né? Foi lá que eu acho que é o Brisa, se eu não me engano. É um grupo excelente do Facebook que reúne brasileiras, né? Que estão na Suíça, incentivam, então você tira dúvidas, é muito bom, muito bom. E ali, através daquele grupo, eu já consegui me conectar com algumas meninas, né? Que se tornaram minhas amigas após isso. Então, isso facilitou muito a minha chegada. E quando a gente chega, a gente está muito deslumbrado, né? Quando a gente quer ir, né? Obviamente, né? Quando você sonha ali, você participou de tudo aquilo e chega. Então, foi fantástico. Eu cheguei, eu estava super encantada com tudo aquilo. É um estilo de vida completamente diferente. Eu fiquei extremamente encantada com a limpeza, a educação das pessoas, com os parques. Eu lembro que foi algo que eu falava, uau, sabe? As pessoas sabem aproveitar a vida. O reino, né? Que é lindíssimo. O reino. Não, o reino nem se fala. Então, no início, eu não senti tanto, confesso para você. Senti algumas coisas de adaptação, né? Porque a parte da Suíça que eu fiquei morando, na verdade, inicialmente eu morei em Basel e depois eu mudei para Bottninga, que é ali na região de Baselândia, ali, né? Sim. Então, o idioma, que é o alemão, é um idioma muito desafiador. É um idioma dificílimo, né? Sejamos claras, né? Então, isso assusta um pouco, isso dificulta um pouco. Mas eu acho que por eles lidarem com tantos imigrantes ali, naquela região, né? Eles acabam sendo mais flexíveis, eu acho, assim, mais receptivos. Né? E também o comércio e tudo é meio que feito por imigrantes, né? Exatamente. Você tem ali português, indiano, né? Então, são muitos imigrantes. Eu acho que Basel é uma das cidades que, se você olhar, tem acho que mais imigrantes do que suíços, se eu não me engano. Então, para mim, não foi desafiador o idioma, mas como eu consegui me comunicar através do inglês, porque é uma região que se fala muito inglês, né? Então, para mim, não foi tão desafiador, né? Como para outras pessoas que chegam, que não falam inglês, que não falam alemão, que só falam português. E aí, esse suporte de amigos, né? Que no início eram conhecidos, depois se tornaram amigas, foi muito importante para minha adaptação, porque no início eu não consegui me sentir sozinha. Apesar do meu marido sair, né, para trabalhar, eu trabalhava no Brasil, né? A minha formação inicial é em direito, mas eu não atuei. Depois eu me formei em design de exteriores, então eu atuava no Brasil. E quando eu fui para a Suíça, eu parei de trabalhar para só me dedicar ao meu filho, porque eu queria aproveitar aquela oportunidade, eu queria me adaptar, sentir o lugar, enfim, né? Tem todo um período ali de adaptação. E aí esse suporte de amigos foi muito, muito importante. Inclusive, eu acho que a gente se conheceu através de um grupo no WhatsApp, né? Que existe até hoje, inclusive. E ali elas ajudam mesmo. Porque quando a gente muda, a gente escuta muito... Olha, cuidado, porque normalmente, às vezes, os próprios brasileiros, eles não ajudam muito. Então, tenta não se envolver tanto. E eu não entendia isso, porque eu falava assim, como assim, gente, né? É o meu povo, né? Minha gente. Como que não vai me ajudar? Eu acho engraçado, né, que as pessoas dizem, obviamente, que você tem... Eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado com pessoas e não com nacionalidade. Exatamente. Porque também tem suíço que você não vai querer se envolver. Talvez tem português que você também não vai querer se envolver. Essa grande questão de dizer assim, não se envolva com o brasileiro. Sempre vai ser o brasileiro que vai te estender a mão. Fora do Brasil. Sempre. Então, eu acho uma das questões mais equivocadas que as pessoas dizem quando uma pessoa nova chega aqui, não se envolva com o brasileiro. Se você não fala alemão, você vai falar com quem? Exatamente. Esse grupo, por exemplo, que você citou, que a administradora é a Alessandra, né? Sim. É incrível. As dicas que ela... Olha, não tinha esse grupo 20 anos atrás, quando eu cheguei.
né? Quem chega hoje tem muitas coisas para pesquisar, e obviamente, como tudo na vida, você não vai se dar com todo mundo, você não se dá nem com a tua família toda, você vai dizer que nós não podemos dizer que a gente se dá com cada pessoa da família da gente. Então, Exatamente. morar fora e formar uma rede de apoio, que é isso que você tá pondo aqui, que essa rede de apoio você já chegou e tinha algumas Sim, pessoas para te ajudar, algumas das meninas, inclusive eu conheço, é, essa família nova que você está formando. Então, alguns vai caber nesse meio e outros não vão, né? exatamente. E porque a gente escuta, depois que eu cheguei, né, que, na Suíça principalmente, que eu lembro que quando eu estava ainda no processo, o processo levou uns 3 a 4 meses, porque meu marido participou mesmo de todas as etapas ali, concorrendo com outras pessoas de outros países e tal. Uhum. E eu lembro que eu ouvia muito falar, olha, tem muitos casos de depressão, né, na Suíça, existe um alto índice de depressão, então fica atenta. E eu sou muito grata, porque eu não. E eu tenho amigas que viveram até em outros países antes de ir para a Suíça e que sofreram de depressão. E algumas Uhum. que na Suíça também sofreram e depois começaram a se integrar, conheceram pessoas. Então, é muito importante esse suporte. É Eu muito acho que importante faz você se parte um pouco conectar. do. Eu acho que essa depressão, a gente já falou aqui com o especialista, né? É um luto do que você deixou para trás da sua Exato. vida, que não é que você deixou para trás essa vida, você volta lá, mas você vira morador daqui e faz férias lá. Mas até tudo isso na sua cabeça e no seu dia a dia, você entender, é um luto de algumas coisas que você não vai voltar mais. Por exemplo, convivência todo final de semana com família, é aquela amiga que quando você não tá muito bem, você. Hoje ainda pode falar via Skype e tudo as coisas, mas pessoalmente é Sim. ainda imprescindível, né? E, e, e é engraçado, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é exatamente o que você falou, uma sessão de luto mesmo, né? É. Porque você deixa, e no início é muito empolgante, né? Quando você chega, assim, Uhum. é tudo muito novidade. Então, quando alguém te pergunta como é que tá, você fala que é maravilhoso, nossa, que incrível, né? É tudo muita festa, é muita É uma lua euforia, de né? mel, né? É uma lua de mel. É. E aí eu fiquei muito encantada, né, com tudo. O lugar é lindo, a Suíça é linda. A gente nem precisa falar, mas a Suíça é um país lindíssimo, né? É um país Uhum. fantástico. Só que a minha lua de mel durou pouco. Ah. Essa euforia toda, né, que eu tive, assim, durou pouco, porque começaram a vir depois os desafios, né? E meu marido enfrentou alguns desafios, né, na Uhum. empresa, apesar de ele trabalhar por quase 5 anos na empresa que ele foi trabalhar aí na Suíça, ele, enfim, passou por uma mudança de chefia quando já estava aí há pouquíssimo tempo. E aí a Uhum. gente começa a ver algumas realidades, né? Alguns preconceitos, né? Então, algumas perseguições, ele passou por isso dentro da própria empresa. Uhum. É... E aí eu convivendo, né, quando você começa a fazer um círculo, né, de amizades ali e conhecendo e tal, você vai vendo que muitas pessoas passaram por aquilo ali, que não é tudo assim maravilhoso, né? E Uhum. muitas vezes o fato de você não entender o idioma até te blinda de você não entender às vezes o que a outra pessoa tá falando. Um Porque pouco. ele às vezes está sendo preconceituoso com você e você não tá nem entendendo o que ele tá falando. Uhum. Mas eu lembro de um episódio, não até na Suíça, mas na Alemanha, de que eu cheguei tentando me comunicar. Eu sempre pedia desculpas por não falar o idioma, né? Quando eu ia me Uhum. comunicar, olha, porque eu tava num país, eu tô no outro país, né? Então eu Uhum. sempre me iniciava pedindo desculpas por ainda não saber falar o idioma e se eles poderiam falar comigo em inglês, né? A maior parte das Uhum. pessoas falam, né, inglês. Então eu conseguia me comunicar, mas eu lembro que um alemão não gostou, na época eu estava na Alemanha, e ele foi extremamente preconceituoso, um senhor, né, que a gente vê que tem muito preconceito das pessoas de mais idade. Uhum. E foi o primeiro, assim, opa, primeiro chacoalhão que eu recebi. E o meu marido sofreu muito isso na empresa, né, Uhum. por esse chefe específico. E foi daí que iniciou todo o meu processo ali na Suíça. E foi até nisso que iniciou a minha transição de carreira e, enfim, tudo, toda a minha, tudo que eu vivi lá. Eu vivi 2 anos
2 anos na Suíça, até mudar para Portugal. Uhum. E você ainda pegou a pandemia aqui? Sim, eu cheguei em agosto de 2019 e a pandemia foi logo assim, quando veio com tudo, né, em fevereiro, né, de 2020. Fevereiro de 2020. E eu cheguei no finalzinho do verão, então eu acho que isso facilita muito a vida da pessoa. Ai, sim. Porque as pessoas que... Eu sou baiana e morava no Rio de Janeiro. Nossa. Então, eu estava acostumada com calor, né? Enfim, nem preciso falar, né? Sobre o Rio de Janeiro, as temperaturas altíssimas, praia e tal. Então, isso foi algo que sempre falaram para mim, olha, se vocês forem, tentem ir, pelo menos ali na primavera ou verão, porque é mais fácil a adaptação do que você já chegar no Uhum. inverno. É porque é um tempo como agora, né? Você chega, todo mundo tá pra fora, todo mundo tá com bom humor, Exatamente. né? Muita Então, gente na rua e espaços. como aqui é muito seguro, então você fica, as pessoas ficam muito na rua, né? Tem Exatamente. aquela tranquilidade toda que a gente sabe, não precisa estar aqui falando que no Brasil é ao contrário, porque aí fica parecendo que a gente está desfazendo o nosso país, o que não é verdade, mas é um fato É que a morar realidade. aqui na Europa a segurança é muito maior. Claro, dependendo do lugar que você mora, obviamente. E isso foi uma das coisas que me encantou, a segurança. Né? É, Como eu cheguei nessa época, eu poder estar na rua até... os dias são mais longos, né? Então eu lembro de eu ficar assim, exato. encantada de estar 9h pouca da noite, tá tudo claro, e as pessoas no parque. Eu ficava, uau! E essa segurança de eu sair com meu filho sozinha e eu não me preocupar, sabe? Isso para mim é muito importante. A segurança é um Uhum. ponto que me faz hoje repensar em caso eu tenha oportunidade de regressar ao Brasil, sabe? É algo que tá ali na minha lista, porque para mim é É o muito meu importante a topo, segurança. assim. É o meu topo da pirâmide. Exatamente. De sentir, assim, não é nem de sair com o telefone na rua, nem essas questões, assim, mas é mesmo. É muito automático, né? Você. Quando eu vou no Brasil, para mim é um estresse quando eu vou no Brasil, porque a gente, você sabe, a gente tem o nosso dia a dia aqui, você viveu isso, né? E Uhum. você morou em Padre, que é uma cidade que é movimentada, mas mesmo assim você se sentiu super segura. Sim. E aí você chega no Brasil, você não pode falar no telefone, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Né? E aí essa família começa, né, não faz isso, não vai, né? Aí você começa a pensar, meu Deus, mas é uma. Né? Pra gente virar a chave de novo. E aí, quando a gente fala isso, né? Quando, mas você não quer voltar? E quando a gente contou isso, muitas pessoas falam assim, nossa, mas, ai, você tá, é o que você falou, né? Ai, não é que eu tô né, desdenhando do meu país, Desfazendo do nosso país. desfazendo. É porque a gente, quando a gente tá lá, a gente tá acostumado. É o que você tem, né? É Você aprende a normal. conviver com esse. Pra gente é normal, né? Você sair e ver uma pessoa assaltando outra, principalmente eu que morava no Rio de Janeiro. Gente, eu vi Uhum. assalto na minha frente acontecer, Ah, sabe? São Paulo, assim, o que eu moro aqui de 9 anos, o que eu não esqueço era os arrebentando o vidro de carro, assim, arrancando bolsa das Exatamente. pessoas e coisas assim. E aqui você para no farol, independente do horário, assim, de boa, assim, sabe? Não Eu tem andava na aquele. floresta com meu filho, sozinha, assim, e que eu jamais, se tivesse uma floresta, enfim, no Brasil, eu não entraria. E às vezes vinham homens de lá e eu não sentia medo. Eu sentia muita segurança. Um outro ponto que me chamou muita atenção é as pessoas fazerem o que é certo pelo simples fato de ser certo. E Uhum. aí isso envolve também, obviamente, né, toda a educação que tem no país por trás, que prepara, né? Existe algo aí por Uhum. trás que nós, infelizmente, não temos, né? Essa educação, né? Em termos de educação, que eu digo, é estrutura ali na base, escola, ensino, né? Uma educação de qualidade nesse sentido. E quando eu cheguei e vi que as pessoas faziam o que era certo, né? Podia a rua estar vazia, ninguém atravessa se Uhum. o sinal não estiver aberto. Não importa se É. não está vindo carro. O sinal está fechado, o Aqui sinal está fechado. eu vou Ponto. fazer uma pequena ressalva. Aqui eu tomo um pouco cuidado quando são caminhões de outros países, porque, né, base Ah, porque a Suíça está no meio, então os caminhões passam muito por dentro da Suíça. Essa é uma pequena dívida. Eu sempre tento tomar cuidado, porque eles são um pouco apressadinhos. Mas geralmente é isso mesmo. Meu transporte de trabalho é bicicleta, Lari. olha isso, gente. Isso é
para mim, né? E aí é o que eu falo. Quando você pensa em migrar para um país, né? Você ir para outro país, você tem que ver o que faz sentido para você, né? Porque a gente está falando aqui dessas coisas boas, mas existe uma mudança muito grande de vida. Claro. Então, se você é uma pessoa que a segurança não está lá no topo para você, se você é uma pessoa que você está acostumado a ter um conforto no Brasil em termos de você ter uma pessoa que te ajuda ali na sua casa, né? Você não vai ter isso. Né? E nem também muita vida social. A nossa vida, eu não sei você, assim, você ficou só 2 anos e aí teve a pandemia, ficou meio complicado viajar. Mas você sente pelas pessoas que você conheceu, ficou mais tempo, que a nossa vida social é conhecer outros países? Desculpa, você pode repetir que falhou um pouquinho? Se você veio um pouco parte da pandemia, mas aqui eu sinto que meio vida social é conhecer outros países, né? Sim. No Brasil é muito final de semana balada, festinhas, coisas. Aqui é meio viajar. conhecer outros países, Viajar. né? Viajar. E tem essa facilidade. E isso também é uma coisa que me encanta. Porque eu acredito, né? Como é a minha experiência na Suíça, é que o suíço, eu falo que ele aproveita a vida no sentido do que é natural, né? É um país riquíssimo, né? Em paisagens naturais. E eles valorizam, além deles cuidarem e preservarem isso, eles desfrutam da vida ao ar livre, como você falou. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar nevando, não importa, eles vão pra rua. E aqui isso é fantástico. Nesse quesito segurança, você pode acampar bastante, né, com a sua família. O que é um costume muito forte aqui, acampar, né? E para mim, que tinha um filho, essa liberdade de eu levar ele para os parques, de ter essa segurança, né, de estar ao ar livre e não eu tenho um perfil que eu nunca gostei de shopping center, então é algo que eu não senti, né? Você conversa com muitas pessoas que têm outro estilo de vida, quando chegam se chocam aí, mas não tem nada para fazer no final de semana, né? Como assim os restaurantes fecham no domingo, né? Ué, as pessoas descansam, né? O domingo aí é o dia da família, é considerado. Eu achei isso incrível. Então eles vivem mesmo no final de semana para a família. Eles vão pro ar livre, eles cuidam da CV idosos, assim, de 70 anos fazendo trilha, sabe? Porque é uma delícia. E eu era uma trilha pessoa subindo a montanha, né? Eu moro aqui no lugar trilhinha, não. Subindo a montanha. E eu era uma pessoa completamente, assim, ligada no 220, quando eu morava no Brasil. Eu morava em Niterói. Assim como eu me casei, eu fui para Niterói, mas antes eu morava no Rio de Janeiro, mesmo, capital. E eu amava aquela loucura dali, do Rio, sabe? Eu não me via e morar quando alguém falava assim, lá não tem um shopping. Apesar de eu não gostar de shopping, eu queria saber que tem. É como se tivesse, assim, cidade grande. Eu sempre quis ir para cidade grande. Eu era do interior da Bahia. Né? Eu era do interior da Bahia, então eu sempre quis sair dali. Então eu fui para Salvador, depois eu fui para o Rio estudar, enfim. Então eu falava, gente, eu não aguento viver num lugar parado. E quando eu fui para a Suíça, virou uma chave muito interessante, porque eu passei a gostar desse estilo de vida. Então, para mim, foi uma adaptação mais fácil nesse aspecto, né? Que eles valorizam muito, né? E eu sempre gostei de ser muito... Eu sempre gostei das coisas muito certas, corretas, né? O fazer porque é certo, e não porque eu vou ser punida, não porque eu vou receber uma multa, né? Então, por isso eu tenho que fazer. Então, isso foi uma coisa que me encantou muito lá. Mas é claro que existem milhares de pontos, né, que chocam. A cultura é completamente diferente, né? Eles são muito reservados, né? E eu sou baiana, né? Então eu sou eu sou dada. Eu saí da Bahia e fui para o Rio, então eu sou aquela que chega, que quer pegar, abraçar. Então a pandemia também eu acho que ajudou nesse sentido, porque como eu não podia abraçar, eu não tinha tanto aquele ímpeto de falar, né, com as pessoas. Então, por esse lado, as pessoas... Eu acredito até que para eles não foi tão difícil, porque eles não têm muito essa coisa do contato, do tato. Meu filho sofreu muito isso, porque ele ia para abraçar as crianças e as crianças, sabe, não gostavam daquilo, porque não é a cultura deles. Eles abraçarem intimidade, né? Eu tenho um filho, ele não gosta que eu abrace ele ficar arrasada. E escuta muito isso, muitos relatos, né? Que à medida que as crianças vão crescendo, eu falava assim, ai meu Deus, eu não quero que ele fique assim. Eu tinha essa preocupação, sabe?
eu não quero que ele fique assim, porque é a cultura deles, né? E meu filho, e aí foi aí que começaram também a vir os desafios, porque eu comecei a sentir essa diferença cultural. Principalmente no meu filho, porque meu filho é uma criança muito expansiva, é uma criança que eu brinco, né? Desde que ele nasceu, ele se expressa através do grito. Então, para chorar, ele chora com grito. Se ele tá muito feliz, ele externa e vai ter sempre um grito, ali, uma euforia, né? E aí as pessoas são muito contidas, né? Barulho não é tolerado. Você não pode ligar uma aspiradora Aqui de eu pó digo que cachorro domingo. não late, né? Menina, Você vai como num que pode? restaurante, o cachorro senta embaixo da mesa, bonitinho, E fica. quietinho ali. Nem Não dá você um pio. passa, bem pronto, e ele tá lá. Então é um silêncio, né? Então, muitas vezes quando eu via todas aquelas crianças muito calmas, né? Elas são muito. Claro que elas têm os seus episódios, que eu também já vi muito em parques, etc. Eu acho que ela depende, viu? Eu trabalho em creche, aí as pessoas. É que eu acho que depende assim do lugar que a criança tá, de repente. Porque, obviamente, na creche eles podem se soltar, né? Eles ficam lá a manhã inteira, então, obviamente, eles não vão Sim, ficar quietinhos. Eu acho que mais no prézinho e na escola eles têm que se conter mais, é né? isso. É. É isso. Porque é meio que isso é a minha sensação, tá? A minha história, a minha experiência, claro, né? Eu sempre gosto de trazer, porque essa é a minha experiência, outras pessoas viveram outras experiências e tal. Mas Claro. como meu filho tinha essa característica, eu sentia muito os olhares, né? Eu sentia muito essa coisa dele querer sempre estar brincando e pegar uma criança e abraçar. E quando veio querer correr, as crianças ficavam meio duras. Mas engraçado que quando ele entrou pro Split Group, né? Que é tipo uma brinquedoteca, né? Porque as escolas aí, a obrigatoriedade a partir dos É 4 uns anos. grupos de brincar, né? Isso. Ele foi transformando isso também, eu achava muito interessante. É. E eu lembro de um episódio muito marcante para mim, que foi o primeiro dia que eu fui conhecer o Split Group. E a responsável, ele na hora de ir embora, ele abraçou ela. Ele foi no ímpeto de dar um abraço. Ela afastou ele e apertou a mão dele. Ele tinha 2 anos e Onde alguma eu coisa. trabalho, nós não fazemos isso, Mas ela é suíça. Mas lá é Suíça também. Mas a gente E tem outra. aí, Mas aí entra a questão também do conceito da creche, viu? era uma Não creche tem? montessoriana, por incrível que pareça. Pois Então é, tem isso uma. que quando a gente conversou, você comentou, eu achei engraçado, porque geralmente eles, né? Eu acho que. Engraçado, porque assim, eles têm uma forma de dar o amor diferente da gente. Ela era extremamente amorosa com ele. Ela era extremamente. Nossa, ela nos Paciente, ajudou né? muito. Ela nos ajudou demais da conta. Né? Principalmente porque ele não entendia nada, né? O idioma. Ali, quando a gente chega, a gente vê que tem o alemão, mas existe o dialeto ainda, né? Então, você estuda o alemão na escola para aprender E quando você você sai na sai rua, eles na estão falando rua, é outra outro coisa, idioma. que é o Exato. suíço-alemão. Então, no É. Spiel Group, eles falavam suíço-alemão. Então ele saía na rua, ele ouvia alemão. Em casa ele ouvia português e lá dentro ele tinha uns amigos que falavam francês, inglês. Então eu brinco que é o samba do crioulo doido. É uma ONU dentro da creche, assim, vários pais. Mas isso foi uma coisa que me marcou e ali eu falei, opa, pera, o negócio aqui é diferente, então mesmo, né? Porque eu falei, gente, né? Uma pessoa recusar um abraço de uma criança. Mas eu percebi que até ela ficou desconcertada. Para eles não é uma coisa natural. Eu lembro quando eu ia falar com algum suíço, quando eu já tinha uma intimidade, né, que eu fiz amizades e tudo, eu às vezes ia abraçar e eles ficam meio duros. Eu lembro quando eu conheci meu namorado, eu fui pra dar um beijo, sem falar oi, ele foi todo pra trás, três passos. É isso aí. Imagina, Mas você fala, vai né, no gente? date Não tem com nada. alguém e aí você vai começar a pessoa, ela dá três passos. É assim mesmo, eles ficam, né, tipo, coisa estranha, né? Ou então eles ficam todos duros assim e tal. E aí, mas enfim, ele foi adaptando, né? Mas eu lembro que foi muito, assim, o processo de adaptação dele na escola não foi tão simples assim. Elas sempre foram muito carinhosas, respeitosas, mas por conta desse jeito dele, ele tem muita energia. E aí, a partir disso, eu comecei a achar que o meu filho tinha um problema. Porque as crianças eram muito calmas, né? O sininho tocava, todas elas iam
bonitinhas e sentavam na roda e cantavam. E ficavam todas sentadas. E quando eu fazia adaptação com ele, né? Eu ficava observando e ele ficava 2 minutos na roda. Ele já queria levantar, ele já queria pegar o brinquedo. Então, até ele adaptar... Eu lembro que eles iam toda sexta-feira, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal, ir pra floresta. Uhum. Passar E chuva, vai com sol. sol, com chuva, com Pode estar neve, né? chovendo canivete. Seu filho, eu lembro, meu filho chegava do prezinho cheio de lama, com aquela roupa de chuva. E eu pensava, ai meu Deus, ou nevando e vinha o papel. Amanhã a gente vai na floresta e ia, né? Ia. E eu lembro que no início ela falou que ele não estava pronto ainda para ir para a floresta. Porque ele ainda não entendia os comandos. Né? Ai, Quando eu digo comando, não é o comando de você ser autoritário ali com a criança, não. São segurar a mão, né? Não pode soltar corda. Ele não entendia, porque elas falavam outro idioma com eles. E ali não tinha ninguém que falava português. Né? Falava francês, inglês, que é comum, né? Tá. Mas tinha uma professora dele, professora, né? Que nem chama de professora, mas que era italiana. Cuidadora, né? E era italiana. E aí, é aquilo, né? Quando ele chegava, ela já abria os braços e falava, mi amore! E abraçava ele. Então, foi assim, um presente. E porque ela falava um pouco italiano, então eu lembro que ela não falava muito inglês, então a gente ficava ali tentando se comunicar. E eles gostam disso, quando a gente tenta se comunicar, mesmo falando errado, né? Eles veem que você está tentando se integrar. E eles incentivam isso na Suíça, eu acho muito legal. De você fazer cursos, né? Eles te dão um voucher para você estudar, dependendo da região ali e tal. Para justamente você se integrar à cultura. Você tem um apoio. Tem um apoio, mas assim, eu quero fazer uma ressalva. Eu acho que tudo isso eles também dão pouco tempo. Assim, eles dão e aí tem aquele tempo. E eu não sei se toda pessoa consegue naquele tempo que eles estipulam, né? Exatamente. Isso é um problema porque a gente está chegando e o alemão é uma língua que te deixa em pânico, né? Eu lembro que eu fui toda empolgada para o curso, animadíssima, que eu ia aprender alemão e tudo mais. E na segunda aula eu já comecei a sentir dor de barriga. Eu falei, eu não vou entender isso nunca. Eu passava mal para aula. Até porque varia muito do professor, né? O meu professor não era lá um dos mais simpáticos, dos mais pacientes. Então, aí já cria um bloqueio, né? Com a língua. Você sente, em alguns professores, não todos, tá? Que para eles é assim, você tá aqui, aprende esse idioma, é como se é um privilégio você estar aqui, aprende o idioma, é sua obrigação, assim, é uma coisa assim, bem... Mas hoje em dia, sabe, é o que eu digo, se eu chegasse hoje na Suíça, assim, tá, gente? Não quero... Eu faria alemão online, com o professor tete a tete, falaria. Quando eu me sentisse na base do alemão, eu iria para a escola. Exatamente. Porque você chega lá, não importa muito se você andou no curso ou não, se você aprendeu ou não, eles querem que você fale. E tem pessoas ali que não têm a paciência. Aquela esteira rolante do aeroporto que você leva a mala, né? Aí algumas caem, tem só aquela que cai, porque eu não aprendi. E às vezes você tem os alunos também que já estão em níveis avançados e que não tem muita paciência. Ou eles falam inglês ou algum outro idioma, e tem uma dúvida e você E você tá ali, né? Como que eu tiro a minha dúvida, né? Então, eu lembro que o alemão foi um desafio muito grande no início e é o que eu aconselho. Eu aconselharia você fazer uma aula. As pessoas falam assim, não pega um professor em português porque você vai acabar falando em português. Eu já não penso isso. Eu pegaria uma professora em português. Eu também. Que é brasileira, né? Enfim, que fala português e que ensine o idioma. Né? E a gente tem várias maravilhosas. O porquê da gramática é diferente no alemão desse, por exemplo, os números são de trás para frente. Gente, é tudo diferente. Os números são de trás para frente. Quando você está processando, sabe? É muito diferente. Você falou, números de trás para frente. As palavras não tem espaço entre um e outro. É uma palavra gigantesca. Eu falo, quando você vai traduzir, você vai entendendo, né? Que ele tem um monte. É um idioma completamente diferente. A gramática. Principalmente do inglês, né? Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a aprender o alemão, eu comecei a ficar burra no inglês. Desculpa o termo, né? Porque você começa a esquecer também. Você começa a misturar. Quando você está falando inglês, você taca a palavra em alemão junto e fica uma confusão. Mas eu percebi que eles gostavam quando a gente tentava se comunicar. No idioma, isso é verdade.
Então, eles respeitam mais. Sempre que eu falo assim, me desculpa que eu não falo só no seu idioma, né? Ainda, eu sempre falo assim, ainda. E tentava ali, e aí quando eles viam, às vezes, que não ia rolar, eles iam. Muitos, óbvio, que ficam impacientes, não gostam, né? Já te atendem bem irritados, e você tem que aprender a lidar com isso também, sabe? Você tem que criar se fortalecer emocionalmente para que isso não te abale tanto. Porque senão você não vai viver. Exato. Tipo Mas assim, aí depois você teve que sair daqui, né? Senão a gente tem que falar que é muito importante essa parte, senão. Sim, porque, menina, eu falo pra caramba. Se a gente começar, a gente começa a fazer Aí papo, você teve que ir, né? E como foi esse processo para ir para Portugal? E qual E foi aí, como que eu saí da Suíça, né? Eu tava ali, eu comecei a me adaptar. Meu marido acabou que no meio da pandemia, o que aconteceu com muitas pessoas, perdeu o emprego e entrou numa depressão. E ele sofreu muita perseguição no trabalho, entrou numa depressão. E aí a gente começou a ter muitos conflitos, né? Em casa, muitos conflitos também com meu filho, aquela situação toda e tal. Foi aí que eu conheci, inclusive, na minha profissão, que eu fiz, iniciei a minha transição de carreira. Né? Eu me formei em aromaterapia, eu sou aromaterapeuta com especialização em psicoaromaterapia. E a gente começou a aplicar isso em casa. E aí ele começou a reagir, né? Junto com o processo de coaching, que foi também depois de atender já mães e mulheres com a psicoaromaterapia, eu fui estudar também, me formei em coaching especializado para mães. Então, hoje eu atendo essas mães com esse suporte mais emocional e trago a aromaterapia dentro do processo. E que precisa muito, principalmente muito do suporte emocional, mas muito. É o que eu falo, a gente precisa se fortalecer porque são muitos desafios. Diariamente, todos os dias. Você sai de casa e você não sabe o que vai acontecer, né? Literalmente. Então você precisa estar fortalecido. E nisso ele ficou tentando se realocar, depois que ele começou a reagir. Foi um período bem difícil para nossa família. Acredito. Longe de casa, longe da Longe de casa, longe da família. Sem saber o que ia ser da gente, né? Porque a gente tinha ali o período do visto, tudo direitinho, a gente estava vivendo, né, de forma legal. E a gente não sabe, mas o visto ele tinha um prazo, né? Porque o meu marido foi a trabalho, o visto de trabalho. Então, para o visto dele ser renovado, ele tinha que estar trabalhando. E o visto dele específico era um visto que tinha que ser um trabalho, digamos que no mesmo patamar do que ele tinha. Ele não podia conseguir um emprego ali no restaurante, por exemplo. Não iam renovar o visto dele. Porque ele ganhou o visto porque ele fazia algo muito específico que na Suíça não tinha, né? Exatamente. Então ele teria que estar dentro dos padrões do visto dele. E aí surgiu uma oportunidade dentro desse processo. A gente tentou de tudo, assim, né? Mas a pandemia, as oportunidades eram muito poucas e existe, como nós não somos europeus, não temos dupla cidadania, né? É muito mais difícil você conseguir, porque primeiro tem aquele processo de eles abrirem vaga para os suíços, depois abrirem para os europeus, e só depois eles abrem para o resto do mundo. Então, ele participou de vários processos seletivos, mas os processos seletivos eram muito demorados. Inclusive, quando a gente estava saindo daí para vir para Portugal, ele estava participando de um processo seletivo, mas que as datas não casavam e a gente tinha que vir por conta da empresa aqui. E ele conseguiu se realocar e nós nos mudamos em setembro do ano passado para Portugal. Estamos na região norte aqui de Portugal, na cidade de Guimarães. E foi uma mudança muito desafiadora para nossa família, porque foi completamente diferente da mudança para a Suíça. Porque na Suíça nós queríamos ir para a Suíça. Nós estávamos muito empolgados em mudar para a Suíça. E quando nós viemos para Portugal, a gente não queria vir para Portugal. Eu já estava muito adaptada, eu já estava com amigos. Meu filho estava adaptado, já ia para a floresta, já tinha uns amiguinhos. Já estava assim, entrando ali naquele ritmo das crianças, sabe? Entendendo, aprendendo o idioma. Então, eu estava muito feliz com essa oportunidade, né? Que eu estava podendo proporcionar ao meu filho dele poder crescer falando inglês, francês, alemão, né? Que é o normal aí das crianças. Enfim, estava adaptada, estava feliz, gostava do estilo de vida e tudo mais. E então, a gente veio meio que foi assim, empurrada, assim, tipo, tem que ir porque tem que ir, né? Não tem outra opção. Senão a gente vai voltar para o Brasil e nós queríamos permanecer na Europa porque nós gostamos do estilo de vida da Europa. Que é um estilo de vida muito mais simples, né? E para nossa família atende. O menos é mais, né? Eu aprendi isso, literalmente. E aí, viemos para cá e aqui nós enfrentamos muitos desafios. Desafios maiores, inclusive, do que enfrentamos aí.
no que tange a adaptação mesmo e a cultura. Uhum. Por mais que seja um país que fale português, tem coisas maravilhosas, né? Aqui eu lembro de vir e eu falava assim, nossa, as pessoas, elas são alegres, elas brincam com meu filho na rua. Às vezes meu filho ia correndo, brincando, e tinha passava um idoso e brincava com ele. Eu falava, ó, se você tá na Suíça, a idosa já ia olhar, tipo assim, essa criança não fica quieta, né? É. No ônibus, é um silêncio mórbido, né? E aqui não, as pessoas falam alto, enfim, é bem, né? É muito mais próximo da nossa cultura. Sim. Mas eu estava muito acostumada já com outra cultura, então me chocou, foi uma coisa muito engraçada. Assim, o barulho foi algo que me incomodou. E eu falava, gente, mas eu sou brasileira, né? E tal. O meu filho sentiu muito, eu lembro quando ele saiu do aeroporto, tinha muita buzina. E ele perguntou, o que que é isso, mamãe? Eu falei, é buzina, meu filho. Porque você não escuta buzina aí. É. Então, e nós sofremos algumas coisas nos episódios bem específicos aqui. Preconceito, muito. Existe muito preconceito. Né? Isso é a minha Contra experiência da brasileiro? gente contra brasileiro. Existe muito preconceito. Eu escuto relatos, assim, chocantes. E falam que aqui na região norte é menos. Mas naquela região central, Lisboa, diz que é muito mais forte. Isso. Mas qual o preconceito, assim... Porque eles foram no nosso país. Mas eles não acreditam nisso. Eles acreditam que eles descobriram, eram deles, e então eles traziam que era deles, o que pertencia a eles. Eles não estavam roubando, nem extorquindo nada, porque foram eles que descobriram. Eu escuto muito isso aqui, sabe? Não, eles descobriram algo que era de alguém, né? Sim. Mas eles levam isso, né? A gente que investiu, a gente que fez aquilo acontecer, então é nosso. Então, quando eu trazia, né, o pau-brasil, quando eu trazia, é nosso. Eles têm essa coisa. Mas o que eu vejo muito aqui é tipo, que tem muito brasileiro. Então, é aquela coisa de vocês estão tirando. E é um país, né, considerado na Europa um país pobre, Portugal. Né? A renda é muito baixa. Então, quando você, por mais que você tenha uma qualidade de vida, quando você sai do Brasil para vir para cá, em algumas áreas, né, segurança, enfim, e outras questões de saúde e tal, é um país considerado pobre perante outros países da Europa, e principalmente comparado à Suíça, né? Que a Suíça é um caso isolado, né? Não dá para comparar com nenhum outro lugar do mundo, eu acho. Uhum. Mas eu sofri muito, eu percebo que é muito assim, vocês estão pegando o emprego, né? Tem muito essa questão. Então, mas engraçado que você que morou em Basel tem muito português em Basel, né? Sim, tem muito português em Basel. E tanto que eles falam que a gente fala brasileiro, né? A gente não fala português. Então, você fala brasileiro, e eu sempre gosto de falar. Eu falo, não, eu falo português do Brasil. E vocês falam português de Portugal. Então, eu sempre me imponho, sabe? Eu aprendi a me impor. E isso é muito importante, eu acho, sabe, Michelle? Eu tive alguns problemas quando eu fui em Portugal, algumas discussões, e, assim, eu acho incrível que eles têm alguns estereótipos, assim, por exemplo, eles têm alguns estereótipos da brasileira que achar que vão aí só para estar trabalhando em bares, né? Eu falei para uma pessoa, para ela estar trabalhando aqui no bar, ela tem cliente. Esse cliente é o quê? Exatamente. Quem está procurando, né? Quem está financiando isso, né? Inclusive, eles vão no Brasil fazer esse tipo de coisa. Então, tem muito isso. Somos nós que temos que quebrar esses estereótipos de preconceito, porque porque assim, o Brasil, eu sou paulista, eu nasci em São Paulo, e em São Paulo todas as nacionalidades vivem juntas, né? Dificilmente você vê esses preconceitos assim. E aí nós temos na nossa cabeça que quando nós vamos fora do Brasil, a gente vai ser recebido da mesma forma. E é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Eu, ainda nessa região que eu tô, né, que falam que é a região norte, eles são mais calorosos. Eles até falam sobre isso. Se for para lá, para a região existe muito uma rixa, né, do norte com o centro. Eu descobri isso aqui. A região de Lisboa, se você cair, as pessoas passam por cima. É como se fosse meio que São Paulo, né? Aquela que você se vira, cada um por si. E aqui eles são calorosos e são mesmo, sabe? Eles são simpáticos e tal, mas eu senti, especificamente no prédio que eu morava, logo assim que nós nos mudamos, um dia e meio, né? Eu já peguei uma senhora que foi extremamente desrespeitosa e falou claramente que se ela soubesse que nós não éramos portugueses, ela não estaria dirigindo a palavra a mim e ao meu marido.
Eu já ouvi bastante de brasileiro que mora em Portugal ter problema com vizinho. Porque... E eu tive problemas, eu tive com um mês. Depois de ter mudado, eu tive que fazer uma nova mudança. Eu tive que sair do apartamento, porque nossa, eles infernizaram a nossa vida. A gente não podia andar em casa, que eles batiam com vassoura e xingavam a gente. Era uma coisa horrível. Depois eu descobri que eram pessoas que faziam isso com todo mundo que morava ali, né? Então, ninguém ficava, na verdade, naquele apartamento, e eu não sabia disso. Então, com um mês, a gente já precisou mudar. Eu fiz uma mudança da Suíça para o Brasil com uma família portuguesa e eles eram para ser a mudança feita em 2 etapas. E eles trouxeram a primeira etapa e a segunda etapa eles desapareceram. Então, eu perdi metade dos meus móveis. Você fez uma mudança da Suíça para Portugal? Sim, e aí... eu trouxe todos os meus móveis. A ideia era trazer os meus móveis, né? Enfim. Enfim, a pessoa desapareceu e até hoje eu tô aí no processo, porque na verdade eles moram na França, ali na divisa ali, e com Basel, e eles desapareceram, né? Foi uma coisa horrível. Então, acho que foi muita coisa nesse início, sabe? E acho que o que mais pesou foi o choque que eu tive quando eu cheguei aqui e ver que existe muito atraso no que tange a educação infantil. Eles são extremamente tradicionais ainda no educar. E tradicionais que eu digo eles ainda normalizam, né, o bater para ensinar, o você ensinar por medo. Isso, tá, gente? Eu tô no geral. E isso tá no jornal, se você entrar, né? Eu não tô inventando nada e tô contando a minha experiência, porque eu passei isso na pele com o meu filho. Então, meu filho foi para uma escola e uma escola que não é pública. É uma escola com... chocada. E meu filho sofreu violência física. Eu me formo em pedagogia agora, em maio do ano que vem, e eu trabalho em uma creche. Eu comentei isso com a minha chefe, que você me relatou. É muito chocante. É muito chocante. E eu não imaginava, né? Porque você pensa um país, né? Na Europa, país do primeiro mundo. Você não imagina que eles têm dessa mentalidade. É muito comum você estar no parque... E o tanto que eles criticam o Brasil também, né? Hã? E o tanto que eles nos criticam, né? Isso. Então, assim, foi muito difícil, porque o meu filho sofreu violência física, né? É muito comum aqui você dar tapinha na mão, cascudo na cabeça. Claro que existem as escolas e as pessoas que não fazem isso, né? Óbvio. Meu filho está numa escola hoje que é uma outra visão para a criança, mas porque ele segue uma outra metodologia, que é a metodologia Montessori. Nossa, e aquela escola seguia uma metodologia tradicional. Então, você vê muito ainda professores muito mais velhos, então que não se reciclaram, que ainda aplicam muito a educação antiga, né? Que lá atrás eles não tinham acesso a muita informação que a gente tem hoje. Mas mesmo assim, eu não fui na escola e apanhava, eu fui na escola há 30 anos. Mas eu passava por algumas situações que depois que eu cresci, eu vi que eram extremamente abusivas também, né? Mas, enfim, o Brasil, ele é muito avançado no que tange educação infantil, no sentido de metodologias, de visão para criança. É muito comum você estar no parque, você tá vendo o pai batendo em filho, batendo mesmo, assim, sabe? Uma coisa que me choca, principalmente eu, né, que trabalho com isso. Então, eu não acredito numa educação violenta. Aqui na Suíça, se você bater alguma criança na rua, as pessoas chamam a polícia. Exato. Não existe isso. Não existe. Então, foi muito chocante. E o meu filho sofreu isso até eu perceber, né? Lógico que eu percebi logo ali, no primeiro mês eu já consegui intervir. E eu vi, né? Não é porque meu filho veio contando. Eu vi uma vez a professora fazendo o que ele chegou em casa dizendo. E meu filho ficou muito... Primeiro que pra ele foi um choque, né? Ele desapareceu tudo da vida dele de repente, né? Ele morava numa casa, ele tinha uns amigos. De repente ele entrou um avião e veio para outro lugar. Ó, aqui é sua casa nova e todo mundo desapareceu. Então, ele sentiu muito. A gente fala muito assim, as crianças elas se adaptam rápido. Sim. Sim, mas porque todo mundo tem que se adaptar, né? Todo mundo se adapta. Se acostuma. Ele não tem outra escolha. É meio que ele não tem outra escolha, né? Mas ficam coisas. Por exemplo, eu sou divorciada, então meu filho... Eu vou ser hipócrita de dizer que o divórcio não fez nada com ele. Morar em casa separada, é claro que faz bastante. Né? Eu realmente não... Eu não esperava por isso. Eu achava que ele ia sofrer, ele ia sentir, como eu senti, como meu marido sentiu. Mas eu nunca imaginei que aquela escola que a gente tinha escolhido... Porque quando eu fui conhecer a escola, eu não conhecia a professora dele. Porque ela não estava no dia.
E no primeiro dia que eu conheci a professora, eu já percebi. Eu falei, não vai dar muito certo. Ela é uma pessoa mais velha, eu falei, não vai dar certo. Tipo, se eu tivesse conhecido ela, eu não teria colocado ele naquela escola. Mas enfim, falei, não, vai dar certo, né? Coisa da minha cabeça e tal. E aí ele começou a apresentar, ele começou ele se tornou uma criança, meu filho, que é super expansivo, ficou totalmente seguro. Ele começou a não querer ir para os lugares, ele chegava no lugar, ele se escondia das pessoas, das crianças, ele começou a não querer, para ele ir ao banheiro, eu tinha que ir junto. Ele acordava de madrugada gritando quando ele perguntava se ia para a escola. Eu não estava compreendendo, até que aos poucos, né, eu fui ali tentando, observando, e aí eu fui descobrindo, e ele foi falando, e eu consegui ir na escola, e eles empurraram meu filho, porque tem um momento que tem que fazer xixi, todo mundo, e é um momento certo, e é ali do horário específico, e tem que ir todo mundo fazer xixi. Mas se a criança não tem vontade. E meu filho estudava na escola Montessori, no grupo Montessori aí. Então, ele ia para o banheiro sozinho. É um estímulo completamente diferente de independência. Então, inclusive, os sanitários da creche Montessori, que é uma que eu trabalho, é baixo. Exato. Também para criança, é especial para criança, né? A pia é adaptada para criança, tudo é adaptado para criança. Ele tinha que avisar que ele ia fazer xixi. Ele levantava e ia fazer o xixi dele. Então, para ele foi um choque. Eu expliquei tudo isso. Olha, ele estudava numa metodologia assim. Então, para ele, tem um pouco de paciência. Ele não estava acostumado com barulho. Então, quando ele chegou o primeiro dia na escola, era aquele... Porque aqui, né, são mais expansivos, falam alto, aquelas crianças tudo correndo. Bem Brasil, assim, correndo, gritando, aquela coisa de escola. E aí, não, você entra numa escola, gente, é um silêncio, né? Todo mundo é um negócio assim. Você não tem grito, você não tem... Não, confusão não tem. Então, eu lembro que ele botava a mão no ouvido, assim, ó, do barulho. E eles... passou por isso. Quando eu fui conversar no dia, eu vi a professora fazendo a mesma coisa, pegando a criança à força, empurrando para a fila. Fecharam a porta para ele uma vez que ele estava no banheiro, porque ele queria sair, porque ele não queria fazer xixi, e fecharam a porta. Aqui tem um negócio da sopa, né? Eles tomam, é uma cultura muito forte, você tomar sopa na hora nas refeições, no almoço, no jantar. Então, eles querem te obrigar, a criança tem que tomar sopa. E meu filho não tinha hábito de tomar sopa, então ele nunca tomou sopa. Em casa não fazia sopa. E aí uma vez eu lembro que tentaram dar sopa para ele forçado, provavelmente ele empurrou, porque ele não quis, o talher, sujou ele, e aí um dia numa festa, água espirrou nele, assim, quando ele estava lavando as mãos, e ele trouxe aquilo à tona. Ele começou a ficar em pânico, porque a roupa dele estava molhada. Eu falei, filho, é água, tá tudo bem. Ele, não, ele falava Frau, né? Porque ele chamava a pessoa de Frau aí. Então ele, a Frau falou, olha que feio, sua blusa, o que aconteceu? Não, não. Aí eu falei, opa, peraí, o que aconteceu? E ele em pânico, assim, você via a cara dele de desesperado. Eu tive que abraçar ele, acalmar e falar, tá tudo bem, meu filho, é só água, sujou, vai secar. Mamãe troca. E principalmente por ele ser tão pequeno, já esperar. Ai, mãe. E aí, obviamente, eu tirei ele e eu tive que levar ele para psicóloga, porque ele ficou uma criança muito segura, muito introspectiva, tinha medo de tudo. Ele, toda vez que ia, ele ficou com trauma de fazer xixi. Então, ele perguntava se eu ia para algum lugar, ele dizia, vai ter sopa? Eu vou ter que fazer xixi? E começou a ter pesadelos à noite. E aí eu parei de trabalhar, né? Eu ia voltar, eu mudei para cá em setembro, eu ia retomar o meu trabalho online, né? Eu trabalhava em outubro. E eu tive que parar a minha vida para me dedicar ao meu filho. Claro, essa nova adaptação. Né? Principalmente uma nova adaptação escolar. Então, quando ele foi para psicólogo, ele falou, olha, ele desenvolveu uma fobia escolar. E a gente tem que achar uma escola, graças a Deus. Mesmo com a tia Suíça, que não abraçava, mas integrava, né? Integrava, Era um jeito diferente, mas integrava. E aí, graças a Deus, eu encontrei uma escola, que era a única também que tinha vaga, que a pedagoga fez uma formação, inclusive no Brasil, na metodologia Montessori no mestrado, e tá transformando toda aquela escola para uma metodologia Montessori. Então, ela estava implementando, treinando os professores. E ele, graças a Deus, caiu na mão de uma professora que é extremamente doce, que é muito parecida com o estilo suíço, porque ela fala baixo. E aqui elas são muito assim, né? Muito mais alegres, expansivas. Então, para ele se sentiu acolhido. E eles fizeram todo um processo de adaptação escolar com meu filho. Voltado, né, com o direcionamento da psicóloga, com a paciência. Então, assim, foi 1 mês e meio. Ele ainda hoje externa muito que ele quer voltar. Ele passa na rua, ele fala, olha, mamãe, tá atravessando na rua fora do lugar. Porque lá ele é bem assim, olha lá. Não, mas é porque aqui a polícia, inclusive, vai nas escolas ensinar, né?
As crianças atravessar. andam sozinhas com 6 anos, elas vão sozinhas pra escola. Com 4 eles vão sozinhos. 4, né? Exatamente. Eu ficava chocada. Eu tinha, né? O meu não ia, Larissa. Não vou As mentir. brasileiras nunca vão. Ou as mães vão atrás, né? Escondidas, olhando. Então, ele sente muito. Ele sente adaptação. Eu acredito. A gente veio para uma cidade, a gente procurou uma cidade calma, porque a gente morava numa cidade calma justamente por isso. Que é muito verde, aqui tem. Mas ele todos os dias pede para voltar, ele fala dos amigos, ele sente falta da floresta, né? Daquela vida simples, né? De ir para fazenda, de ir para o parque. Aqui não tem tantos parques como tem aí. Lógico, existem coisas maravilosas aqui. Esse calor humano é maravilhoso, né? Porque depois você vai para a Suíça, você sente falta desse calor humano. Então, é algo que, nossa, dá um quentinho, sabe? Quando você chega aqui. Mas a minha experiência inicial tem sido muito desafiadora por conta, assim, do meu filho, do que ele passou e por eu me chocar ainda muito, assim, com como isso é o meu trabalho, isso é a minha missão, assim, o meu propósito de vida, né? Ajudar mães a criarem os seus filhos de forma respeitosa, a se autoeducar emocionalmente para que elas consigam educar crianças emocionalmente saudáveis através com firmeza, mas com gentileza, com respeito. Isso é uma coisa que me incomoda demais. Então, hoje, a minha vida aqui ela é norteada. Se eu penso em mudar de cidade, o meu pensamento primeiro eu preciso ver a escola. E o parto também é algo que me chocou muito, eu quero ter outro filho. E quando eu fui ver os relatos, aqui ainda existe muita violência obstétrica, eles são muito atrasados no que tange a humanização do parto também, enfim, partos respeitosos, né? E independente de ser parto normal ou cesariana, existem muitos relatos de violência obstétrica, muitos relatos de bullying em escolas, de professores mesmo, com crianças aqui. Foram coisas que eu fui descobrindo morando aqui, né? Tem coisas que a gente só descobre vivendo. Então, eu confesso que tem sido um pouco desafiador a minha adaptação aqui hoje em Portugal. E o seu trabalho, assim, Larissa, nessa parte de... Porque você transformou o primeiro desafio na Suíça em uma profissão, né? Porque você teve que encontrar meios de, né, lidar com essa situação na sua casa. E você acha que esse ensinamento que você está tendo de adaptação em Portugal está te ajudando com o quê? Tá ajudando a me fortalecer emocionalmente muito mais. Como eu trabalho muito com essa questão, né? Eu sou coach materna com especialização em educação emocional. Então, eu hoje vejo que o fato de eu ter algum conhecimento nisso, né? Eu consigo lidar melhor com os desafios e permanecer de pé. Isso não quer dizer que eu não sinta, que eu não sofra, né? Que eu não me desespere muitas vezes, né? Você criou uma resiliência, né? Sim, uma resiliência, exatamente. E no início eu lembro que eu chorava, eu falei, eu vou enlouquecer aqui, como que vai ser? Vendo meu filho do jeito. Porque quando mexe com o nosso filho, quando é com a gente, né? A gente é adulto, a gente se vira. Então lá, todos os desafios que eu vivi foram relacionados aos adultos, né? Foi meu marido com a questão do trabalho, meu marido com a depressão, então era dele. E meu, casamento e tal. Quando veio pra cá, foi no meu filho. Então, eu me questionei muitas vezes. Eu pensei em falar, não, eu vou voltar pro Brasil porque não dá pra mim. E penso muitas vezes, viu? Eu te digo que é algo que eu penso. Aqui na Suíça, você pensava em voltar pro Brasil? Não. Eu nunca quis voltar pro Brasil, na Suíça. E tiveram, obviamente, momentos ali que eu tava no auge do caos ali, né? Porque você lidar com uma depressão é muito difícil e longe da família, longe do suporte, né? Apesar de ter tido um suporte de terapia, a aromaterapia, ele fez um processo de coaching, foi aí que eu vi o que era um processo de coaching, aí eu fiz também, aquilo me ajudou demais, junto com todo o aparato de terapia e tudo mais. Mas eu gostava da vida de lá, eu gostava do estilo de vida, eu gostava dos meus amigos, eu gostava daquilo. Eu gostava muito de neve, eu gosto de frio. O grupo que eu te conheci, elas são muito unidas, né? Elas se ajudam muito. Sim, elas se ajudam muito. E aqui eu tive dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa e eu ainda não consegui fazer amigos, assim. Eu tenho uma amiga
eu não consegui entrar, assim, sabe? Eu percebo uma resistência muito grande. Muitas vezes quando eu pego um contato no parque, o meu filho tá brincando no parque com outra criança, eles se dão muito bem, eu posso pegar o contato para marcar um dia? Elas ficam, e você percebe que elas estão dando por educação. E quando eu entro em contato, não recebo resposta. Nunca dá. Não, então eu tenho sentido muito aqui isso, assim, Que a pena. falta de amizade, sabe? E isso, Uhum. e muitas pessoas têm essa dificuldade aí na Suíça, e quando me falavam, eu falava, gente, mas eu consegui fazer amigos e tal. E hoje eu vejo que é muito difícil você viver num país em que você não tem amigos ainda. Não existe essa rede, né? Não sei se é um lugar que eu vivo também. Eu penso em sair daqui, a gente pensa ano que vem pra uma cidade maior, que aí eu acho que vai melhorar, uma cidade que tenha mais sol. O local que eu vim é uma região que chove muito, não tem sol. E isso faz uma diferença absurda, porque na Suíça você tem, na região de Basel, você tem o inverno, mas sol. Você tem dias lindos no inverno. É, Então, verdade. quando você perde o sol, e você sente muito. E aqui não existe aquela cultura de sair na chuva, como aí, né? Você taca a criança toda de roupa de chuva e sai. Aqui não, fica todo mundo em casa. Então, foi um período bem difícil, assim, de adaptação e tem sido bem desafiador. É. E o que você tem assim para dizer para quem está vendo essa live agora, quem vai ver futuramente sobre todo esse pacote aí que a vida te deu nos últimos 3 anos, né? 10 anos. Foram muitos desafios, né? Muito Tem desafio. muitas coisas que você teve que viver. E para finalizar, infelizmente, eu tenho, né, tempo de live, mas eu ainda quero te chamar. Aliás, estou até fazendo aqui o convite, porque eu ainda quero falar sobre partos. Assim. As pessoas me cobram isso, porque eu recebo muito no direct. Já foi falado em algumas lives aqui sobre isso. Até a última live que eu fiz, aqui na Suíça, a pessoa teve problema no parto. E não foi muito legal. Então, eu quero falar sobre. E você, eu acredito que seja a pessoa certa, para você ser coach materno. Então, eu queria fazer uma live com você só sobre parto, sabe? Tá. Só sobre esse processo. A gente vai. Deixa passar o verão. No, na temporada, na segunda temporada de lives, que vai ser a partir de agosto, eu quero programar com você em um momento você voltar para falar sobre isso. Vai ser um Eu prazer. acho muito importante. É muito importante. Tudo começa com a forma de nascer, né? Já dizia o Michel Exato. Odan. Se a gente muda a nossa forma de nascer, Exato. as coisas já Porque começam diferente. você me falou que você também entende sobre esse tema, né? Do parto humanizado, e não quer dizer o parto em casa, mas sim, porque eu vejo, eu não tive essa questão, eu tive muita sorte, e é sorte mesmo, mas eu vejo muitas mães aqui que são muito desamparadas na hora do parto. Imagina, no Brasil você tem a mãe, todo mundo, aqui ninguém é, você é o médico, acontece muito de você não saber o idioma naquele momento. E aí, assim, eu acho muito sofrível para as mulheres o parto, Sim, sim. E fora do principalmente que é um Brasil. momento muito de muita vulnerabilidade da mulher, de muita É, fragilidade, né? O pós-parto é um momento de exato. muita fragilidade. Eu É, quero muito fazer só uma live especificamente com esse tema com você. eu aceito. Eu vou contar minha experiência também do meu parto. E é o que você falou, o parto humanizado não significa que tem que ser um parto inicial. A humanização do parto é o respeito, né? E a mulher Uhum, ser a protagonista do seu próprio parto. A mulher exato. poder escolher a forma que ela quer parir, como ela quer parir, né? Quem pode E estar até presente? exatamente quem ela quer que esteja presente naquele momento, que é o momento, gente, mais importante, assim, para quem é mãe, o parto Uhum. é um momento um dos momentos mais importantes da vida, porque é quando você dá luz ao seu filho, seja por meio de uma cesariana, E que e não feito uma volta nunca cesariana mais, né? respeitosa, É aquele momento e só. Então tem que ser um isso. pouco, sim, como E você aí vem se tudo sente à depois, né? vontade. Todo o processo da maternidade, né? E a gente É. morando fora. Então você falou assim, o que que isso, tudo isso que eu vivi, né? A bagagem que isso me Uhum. trouxe. Eu hoje vejo que eu sou uma mulher muito mais resiliente. Eu sou uma Uhum. mulher, eu sempre fui uma mulher muito corajosa, né? E sempre corri atrás dos meus objetivos, sempre tive esse ímpeto de ir fazer. Então, eu hoje percebo que, para eu ter vivido tudo que eu passei, né, que a gente não dá para entrar em tantos detalhes por conta do tempo, eu tive que ter muita coragem, eu tinha que saber muito, ter muita. A minha identidade tinha que estar muito firmada, de saber quem eu sou, Uhum. para eu conseguir me posicionar, sabe? Colocar limite nos outros.
também. Uhum. Porque quando a gente está fora e a gente está em outro país, as pessoas, se a gente não impõe os limites, muitas vezes esses limites são ultrapassados através do preconceito, né, do abuso, né, em todos E os você engole sentidos. aquilo, mas te faz mal, né? Faz mal, Eu acho nossa. incrível, Vai reverberar de alguma forma lá na frente, seja no físico ou no é, emocional. eu tenho pessoas que falam, imagina, na Suíça não tem racismo. Imagina, eu Tem não sei onde eles vivem, que muito. mundo do unicórnio é esse que eles vivem dizer que não. Nossa, tem muito É. racismo. Muito racismo, muito. Então, eu hoje vejo isso, que graças... E aí foi muito importante esse processo de autoconhecimento que eu vivi aí, né? Essa busca para eu me Uhum. conhecer no meio do caos. Foi onde eu mergulhei e mudei completamente de carreira. Uhum. Saí de design de interiores, eu tinha um ateliê também tinha um ateliê de artesanato, eu vendia o Brasil inteiro, com uma loja virtual, dava cursos e tal, então eu mudei completamente. Ali eu comecei a buscar, na pandemia, muitas pessoas fizeram isso, começaram a olhar para si, começaram a olhar para suas emoções, né? E foi aí que a aromaterapia me dá esse suporte emocional, os óleos essenciais, né? Porque eles atuam ali no nosso sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, então eu consigo hoje ter esse suporte, tanto para mim, para minha família, quanto para as minhas clientes e interagentes. Pode falar. Acho que você vai voltar 2 vezes esse ano no Desafios. Porque agosto vai ser o mês da educação e do aprendizado. E como você fez online, né? Aham. Alguns dos Eu seus fiz alunos online, as vão minhas falar formações sobre todas isso foram online. também. Ah, pode chamar que eu venho, é prazer. Quantas vezes Você você vai ser quiser, você assim, me chama que eu tô prudência esse aqui. ano no desafio algumas vezes. Eu acho legal, tem que dividir. Sim. Eu acho uma pena. 1 hora de live é muito pouco para falar tudo. Então, o Mas que a eu gente tem que deixaria para as pensar, mulheres, senão depois. Mas a gente vai voltar esse ano tá? ainda. E o que Uma eu vez. Eu poderia acho dizer que para tem vocês, tema aí. mulheres, é para assim, vocês olharem. Muitas vezes a gente não dá importância de olhar para o nosso emocional. A vida vai acontecendo, Exato. a gente ativa o piloto automático por conta das circunstâncias. Precisa trabalhar, É. precisa dar conta de casa, né? Filho, trabalho. E tudo aí E tem aquele estereótipo, você é uma mulher de força, mulher maravilha, você é consegue, não sei o quê. isso. Você é Não, guerreira, cuidado com esses estereótipos, né? tira isso, porque isso é uma coisa que que muitas vezes não deixa fazer, não permite que a gente peça ajuda, sabe? Porque você é forte, Ou você consegue. então, esses Pedir ajuda termos, é fraqueza. empoderamento ou igualdade com os homens, são questões, assim, que eu São acho muitas que precisa ser questões. um pouco. Então, assim, o que eu poderia deixar para as mulheres que são imigrantes, né, que vivem aí em diversos países e brasileiras, é que elas cuidem do emocional delas, sabe? Uhum. Porque os E desafios que busquem existem, ajuda, que busquem né? ajuda de profissionais, de rede de Eu sempre apoio. digo assim, hoje com online, mesmo que você tenha vergonha de falar para o seu marido, que tem? Eu sei porque as pessoas que eu conheço falam isso. Gente, ninguém precisa saber. Você vai no Starbucks aqui, você está num país que você pode andar com o seu celular, com o seu MacBook, onde você quiser, que você não vai ser assaltado. Exatamente. Pega teu computador, senta no café, faz uma consulta online. Hoje tem muita possibilidade de psicólogas, Tudo que meu de marido coaches fez foi como você, online. de tudo. Eu também. Eu vou me formar na faculdade online, eu estudo TI online, eu estudo inglês online. As pessoas falam Remoto. assim, imagina, no conforto da tua casa. Eu não acredito que você não tenha 1 hora na semana para sentar num café, que seja ali, na região da sua casa, um café, sentar com seu computador e falar com uma terapeuta para te Sim. ajudar. E é muito E o importante que pagamento é ajude. feito online também, né? Então, Exatamente. é uma questão de você estar vendo o que é melhor para você também. Né? Exatamente. E principalmente as mulheres que já são mães, que passam por milhares de desafios, às vezes têm traumas, né, no parto, ou tiveram um puerpério muito desafiador, estão ainda se acostumando, tiveram muitas vezes que parar de trabalhar para se dedicar à criança e estão E tem imersas uma ali. questão que eu acredito que você sabe melhor do que eu, é criar o filho sem a família por parto, porque você não tem referência, você não tem com quem conversar. Exatamente. Eu cresci numa família gigante, de tias, primas, de todo mundo, vó e todo mundo. Quando eu fui criar meu filho, eu só tinha a avó dele e o pai que quase nunca estava em casa. Então, eu olhei pro lado e falei, meu Deus, eu fiquei muito perdida de referência, muito. Muito, porque você falou, você vivia ali, todo mundo junto e misturado, né? Aquele convívio, aquele contato.
todo mundo junto, existe o calor humano, aquele amor que transborda, né? E quando você tá aí sozinha, dependendo, né, com quem você casa, né? Dependendo se é um Exato. suíço, mesmo que seja um brasileiro, quando você tem aí, você não tem uma rede de apoio. Você não tem, olha, Exato. fica aqui para eu ir ali respirar, sabe? Você não tem a É. avó, né, que vai dar o suporte. Então, às Se vezes, você você tá tem. doente, você cai doente, quem é que cuida do seu filho? Isso aconteceu, eu senti na pele aí, inclusive, isso. Uma vez eu muito doente, com Acredito. febre alta, e o chefe do meu marido falou que ele ia ter que trabalhar. E ele foi É. trabalhar e eu tinha uma criança de 2 anos e meio, eu tava com 39 de febre, que eu tinha que cuidar dele com 39 de febre. E eu falei, Uhum. meu Deus, eu não posso ficar doente. É. Naquele dia caiu, eu não E posso na ficar doente. pandemia eu tive um grande. Olha, que meu filho fez 16 anos semana passada. Meu Deus, se eu morrer, quem vai terminar de cuidar do meu filho? É, a gente sempre pensa essas coisas, mãe, né? É É horrível, isso né? aí. São muitos medos, assim, que a gente. Muitos medos. Muitos medos. Principalmente quando Não, eu vou Larissa, crescendo, né? você tem que voltar, porque não, Ah, essa live foi pouca pra gente. é muita coisa, né, menina, pra falar? É muita Tem, coisa. tem que falar, porque não dá. Não, né, eu volto, foi um prazer participar. Agradeço aí todo mundo que está online. Espero ter contribuído aí de alguma forma com a minha experiência. E pode convidar que eu volto, porque são muitas Vou questões, convidar, já muito vou pontos. anotar aqui para o time que te incluir na agenda de agosto e para o final do ano. Ah, pronto, você vai vir em agosto e setembro. Tá? Eu não vou falar ainda spoiler de setembro, mas você se encaixa com certeza. Vou ver com o maior prazer. Quando quiser, é só chamar, Temos que convocar que eu falar. venho. E eu, olha, eu quero dizer assim que eu sinto muito que você saiu da Suíça, né? Mas quem sabe eu Porque volto, né? A gente quer voltar. ah, volta, A gente quer volta, voltar, a gente quer voltar. volta. Mas, Agora tá enfim, passando aí essa pandemia, acho que as coisas vão ficar mais, né? Fáceis assim um pouco. As sim. pessoas estão vivendo um pouquinho esse pós-pandemia, que ainda tentando voltar à vida, sem medo, sem, né? Mas acredito que meio de 2023 para frente a gente, É, logicamente, não seremos mais os mesmos, mas talvez com um pouco mais de folga desse medo todo que a gente sofreu, né? é muito importante a gente se sentir pertencendo ao lugar que a gente vive, sabe? Exato. É, Por mais que você não pertença totalmente, como é o nosso país de origem, mas você sentir pertencendo mesmo, uma acolhida de alguma forma, com uma rede de apoio ali exato. de amigos, com, Isso. sabe, adaptada ali, é muito importante. É muito difícil É. quando você não se sente assim, né? E hoje, infelizmente, eu não me sinto Eu assim ainda. imagino. Espero que E mude isso. principalmente porque você construiu algo legal e rápido na Suíça e teve que Sim, deixar aí, né? sim. Complicado mesmo. E deixa assim seu contato no Insta para as pessoas que querem saber mais desse tema. Né? Eu até falei, ai, por favor, faz esse tema adolescente. Eu me sinto perdida como mãe. Você Porque eu falou. falei, Larissa, por favor, faz o curso dos adolescentes, porque ninguém fala dos mães Ninguém fala que dos tem filho adolescentes, é verdade. adolescente. Eu fui procurar depois naquele dia para você e eu não, realmente é muito. As pessoas se voltam Não muito é? para a parte infantil ali, a primeira O infância. início, né? E realmente Mas existe pouco conteúdo para mães de adolescente. existe. Ele só bombardeia a gente com a coisa droga, não sei o quê, mas tem um universo muito grande dessa coisa adolescente. Eu me vejo no momento agora, no tempo de deixar meu filho fazer as coisas, assim, soltar mais a corda. E eu fico assim, com ataque cardíaco, né? E Vou aí eles pesquisar soltam sobre. mesmo, né? Ah, aqui, Aí querida. Ele fala pra mim: ai, mãe, meus amigos chegam 1 hora da manhã em casa. Eu falo: como é o nome da mãe do seu amigo? Eles são eles, né? Igual o brasileiro, né? Você não é seu amigo, né? É, Eu via muito isso. não, eu falo uma Você outra é palavra Larissa, que o outro é outro. eu não vou falar, porque é muito fake, né? Mas eu falo: como é o nome daquele lugar que sai os bebês? Como é o nome da sua mãe? Aí ele, ele fala: mãe? Aí ele. Não, eu não consigo imaginar meu filho chegando 1 hora da manhã com 16 Com anos 16 em anos. casa. Vai para Berlim, 4 dias com a escola. Eu já penso que vai tomar cerveja no trem, porque com 16 pode tomar cerveja, né? Ainda mais que existe Aí uma eu já fico rivalidade com imaginando o meu relação. cenário. É muito
liberado algumas coisas que pra gente, enfim, né, pra cada pessoa. E aí fica aquela questão assim, quando você vai ler, só fica, porque os adolescentes, mas eu acho que faltam coisas concretas no Instagram, ou pessoas, poderia falar com pessoas sobre isso, porque não termina não, viu, gente? Não se iluda, tá com 16, já tá quase adulto. Não termina, não termina por aí o sofrimento. E depois que a gente é mãe, que a gente entende os nossos pais, né? Quando a gente ia pras festas, e eles ficavam, não dormiam até a gente Eu voltar. não ia. Gente, hoje eu fico só pensando, eu não gosto nem de pensar ainda nessa parte. O meu tem 4 Ainda anos. tem essa, eu cresci numa família totalmente de igreja, então eu não podia nada. E o meu filho, eu já fiz, né, tem essa liberdade religiosa e tudo. E aí eu fico pensando, ai meu Deus, ele quer. Ontem era pra ele vir pra cá, né, que ele é guarda compartilhada. Ele, mãe, a gente vai fazer um churrasco, sabe lá em Bersfeld? Acho que você chegou a conhecer, que tem o Rio. Sim. Aí eu já fico pensando, será que eles vão inventar de nadar? Você sabe que lá no Rio todo ano tem. Ai meu Deus, será que. Aí eu já imagino mil sempre. Falei, não, pode ir, mas o coração fica, né? Fica. E é por isso importante, né? O trabalho que a gente faz é justamente para dar esse suporte emocional para as mães aprenderem a se olharem, se conhecerem, para que elas consigam superar os desafios. Que infelizmente seu filho sofreu essa coisa, mas você pode também agora, você tem um respaldo para falar sobre adaptação escolar. Sim. Mas porque isso que você passou em Portugal, eu ouvi de mãe que passou aqui na Suíça, viu? Eu ouvi do meu filho que meu filho era selvagem. Aí, na Suíça. Era um pouco selvagem. O jeito dele é um pouco selvagem. Só que ela não foi falado pra mim, falaram pro meu marido. E eu falei, gente, pra mim selvagem é animal, né? Leão, né? São animais selvagens. Como assim? Porque ele não se encaixava naquele modelo ali, tipo, criança calma. Mas você sabe que essa nova geração também não aceita esse modelo, viu? Eu trabalho em uma creche e a nova geração disso e isso também não quer esse pensamento antigo, não. E ele foi mudando ali, sabe? Elas desistiram, porque ele abraçava, ele não parou de abraçar. Então elas começaram a abraçar também. Eu percebi que elas ficam meio duras assim, mas ele ia abraçava e elas, sabe? Mas sempre o que eu falei, eu acho que transformando assim. Depende muito do conceito, né? Porque onde eu trabalho é muito diferente. Na pandemia, a gente abriu, né? Você sabe, na pandemia a creche não fechou. E pra gente, assim, como é que a gente... Eu falei pra minha tia, meu Deus, a gente chega pra trabalhar, as crianças abraçam a gente. Você vai falar que não? Você vai falar que não tem como. Teve distanciamento. Como é? Você chega na porta, você já te dá um bom dia correndo, te abraçando. E as coisas e tudo, e eu falava pro meu namorado, ai meu Deus, a gente chega, mas chega com máscara e tudo, né? Eles abraçam, eu abraço, não, o que a gente faz? Você não vai empurrar uma criança, gente, isso não existe. Né? E eu nunca falei pro meu filho pra ele não abraçar, assim, não na pandemia, né? Você ensina, mas assim, no geral, sabe? Eu sempre dizia, filho, se você perceber que aquela criança ou aquela pessoa, ela não quer um abraço, respeita. A gente tem que respeitar o outro. Né? Cada um é de um jeito. Nem todo mundo gosta de um abraço. Mas eu acho engraçado. Lá onde eu trabalho, a gente tem 2 creches bebê. Eles amam, eles vão de mãozinha dada, assim, no caminho e tudo. E aí depois ele foi integrando. E aí é muito engraçado, porque quando ele abraçava na hora de ir embora, por exemplo, ele corria e dava um abraço e um beijo na professora, as pessoas que estavam do lado, que eram de outros países, ou Suíça, eles faziam... Que lindo! E aí eu via que ele foi contaminando, sabe? As crianças já voltaram, Miguel, que como chamava ele, já corria e dava um abraço. Eu falei, gente, o Miguel tá plantando uma sementinha aqui nesse lugar, sabe? É isso. E tá transformando. E é o que a gente faz, né? A gente planta nossas sementes com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, o amor que a gente tem. Talvez seja isso que incomode um pouco as pessoas que fazem esse tipo de preconceito com a gente, né? Verdade. Porque a gente traz luz, de certa maneira. Exatamente. Né? Então, Larissa, agosto, setembro, gente que tá na live, que vai ver futuramente, porque essa live fica gravada no YouTube e depois como podcast no Spotify. E quem tá vendo a live agora sabe que a Larissa volta para falar sobre parto e para falar sobre uma profissão online, porque a Larissa também tenho certeza, tem muitas mães que estão em casa que o filhinho vai na escola alguma coisa e não tem ideia do que trabalhar. E você, com todas essas tribulações que você passou, ainda conseguiu
E muitas mulheres se importante. submetem e aceitam algum tipo de tratamento porque elas já se sentem já se sentem intrusas, digamos assim. Eu já estou no país delas, eu tenho que me acostumar com a cultura. Óbvio, a gente tem que respeitar a cultura do outro, você está no outro país, Claro. mas existe o limite do respeito. E Também acho. tanto para adulto quanto para criança. Então, muitas mulheres não têm a coragem de se posicionar. E muitas vezes permitem que os filhos passem por determinadas situações, ou elas mesmas passem por determinadas situações, porque elas não conseguem ter coragem de se posicionar e se comunicar. Concordo. Seja por dificuldade também do idioma, enfim. Aí vem milhares de questões por trás. A gente ainda vai falar sobre isso. Não é nada disso. Mas é muito importante que essas mulheres se... eu não gosto muito dessa palavra empoderamento, porque eu acho muito... Não, que elas sejam donas dos seus sentimentos e das suas atitudes. Que elas se conheçam e saibam para elas quais são os valores dela. E saber colocar o limite. Até onde o que o outro está fazendo não ultrapassa os valores dela. Então, cada uma vai identificar ali. Esses são os meus valores, esse é o jeito que eu quero criar o meu filho. E eu não vou permitir que ninguém, independente do país que eu esteja, ultrapasse esses valores. Exatamente, concordo com você. E eles recuam, tá? Quando a gente se posiciona, eles recuam. Exato. Eu te desejo um ótimo fim de semana. Um beijo pro Miguel, um abraço pro seu marido. Que dê tudo certo pra vocês. Se você voltar na Suíça, a gente toma um café. Com certeza. Leva o bolo no pote. E a gente ainda vai falar sobre muitas coisas. Com certeza. Já a gente tá aí passeando, quem sabe, né? Pra morar de novo. Com certeza. Quem sabe não. Vai voltar. Obrigada, beijo pra pessoal. você. Obrigado por tudo, viu? Mi, posso te pedir pra você tirar um print? Que eu não sei fazer e eu tenho medo de apertar e... Tu sabe? Peraí. Eu vou tentar. Não muito. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Dá um sorriso aí. Consegui. Show. Ótimo. Eu fico prestando atenção na convidada, eu tenho medo de ficar lendo os comentários e tirar seu foco, sabe? Consegui. Muito obrigado, tá? A gente se fala de novo, com certeza. Tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida, manda no meu direct, no Instagram ou no Instagram que a gente vai conversando. Com certeza. Um beijo. Tchau. Tchau.